Então a primeira pergunta é como você se mantém focado para estudar? Vamos lá. Bom, primeiro, então, como eu tinha falado, né, a gente não aprende isso do dia para noite, né? Isso é muito treino, é muito treinamento. E eu consegui desenvolver e descobrir as técnicas que funcionavam para mim. Eu acho que cada um precisa buscar, né, e se conhecer, testar diferentes formas para que ver aquela que funciona melhor para manter o foco para o estudo. Eu gosto de estar numa sala sozinho, com computador e com mate, de preferência. A partir daí eu consigo me concentrar bem. E por bastante tempo, né? Que é um desafio muito grande. Geralmente a gente consegue se concentrar, fica ali no celular ou abre uma aba do computador. Hoje eu consigo fazer isso, eu não consegui por muito tempo, hoje eu consigo. Então, quando eu canso, eu uso algumas estratégias, né? Por exemplo, quando eu estava estudando para o concurso aqui do Campus Passo Fundo, eu estudava muito, eu passava 4, 5, 6 horas na frente do computador. Quando eu me cansava, eu botava um tênis e saía para correr. Saía para correr e ali eu ficava repassando conteúdo na parte inicial dos estudos, né? Porque eu montei várias estratégias para estudar. Os livros mais importantes eu gravei áudio, aí às vezes eu saía para correr, colocava o áudio, ficava repassando a matéria. Às vezes saía só para correr mesmo e só para dar uma relaxada e depois voltava para estudar. É isso. Tá? Isso aí. Aproveitando o que tu falou, então como que a atividade física pode ajudar na aprendizagem? Tá, então, eu acredito muito e uso, acabei de contar para vocês que eu uso disso no meu dia a dia para estudar. Então, eu acho que ela pode ajudar de duas formas. Primeiro, dar uma pausa, né? Tu sai daquele momento de concentração, que ninguém consegue ficar concentrado um tempo absurdo todo dia, né? Então, é uma pausa que tu dá no teu dia a dia, tu pode usar ela para fugir daquilo ali, pensar em outras coisas, aumenta o fluxo sanguíneo, né, no corpo, a gente tem a liberação de uma série de hormônios que proporcionam bem-estar. Também a gente já sabe que a atividade física ela ajuda, tem a neurogênese, que é a formação de novos neurônios, na capacidade de concentração, na capacidade de atenção. Então ela traz uma série de benefícios, né? Além de no meu caso, usava também para repassar o conteúdo. Então, eu tanto repassava mentalmente aquele conteúdo que eu estava estudando, quanto escutava os áudios que eu mesmo gravava sobre aquele conteúdo que eu estava estudando. Então, são diversos os mecanismos. Mas o importante eu usava dessa forma. E eu acho que cada um... Porque para mim a atividade física é prazeroso, mas pode ser que para outras pessoas não. Eu corria. Pode ser que vai ter gente que daqui a pouco dá uma caminhada vai ser melhor, daqui a pouco, né, pode ser um esporte, né, mas o esporte obviamente não vai ficar repassando conteúdo, o esporte é para te concentrar naquilo ali, depois voltar para os estudos com a cabeça um pouco mais leve, com uma sensação de bem-estar, né? Eu lembro que eu chegava em casa, tomava um banho e eu estava novo para estudar de novo, para sentar na frente do computador, já estava com o corpo mais cansado e a mente mais descansada, né, mais aberta de novo para poder estudar. E como que isso começou na tua vida? Como que começou a tua vida essa estudantil pergunta como que tu aprendeu a se focar nos estudos? Tá. Essa pergunta é muito boa, é muito legal, porque eu posso falar um pouquinho da minha história agora, né? Que talvez possa servir para outros estudantes ao longo do tempo. Então, quando eu tinha a idade de vocês, eu não era nem perto do que eu sou hoje para estudar, né? Na verdade, eu não dava valor para a educação que deveria ser dado. E eu queria, na época, ser jogador de futebol, então, não estava aí para o estudo. Eu não vou estudar, eu vou jogar bola. Eu não quero saber do resto. Então, inclusive, no ensino, no terceiro ano, comecinho ali, teve uma oportunidade para eu sair para jogar. Eu saí da minha cidade, parei o terceiro ano, eu não terminei o terceiro ano com a minha turma, e fui jogar bola. E abandonei os estudos. Né? Voltando depois, depois que eu tinha virado já jogador, eu acabei voltando para os estudos. Mas para vocês terem ideia do meu nível de relaxamento da época, né? Eu jogava no Brasil, o Brasil fez uma parceria com o Unicolégio, que é uma escola privada, né? Eles botaram algumas placas no estádio e davam o curso, né, para terminar o ensino médio lá gratuito para os jogadores. Então eu fui fazer, né, para terminar o terceiro ano, para ganhar o diploma. E algumas disciplinas a gente não ia, surgia alguma coisa, tinha viagem, tal, não ia. Eu lembro que história
a disciplina de História, que era uma disciplina que eu sempre gostei muito no ensino fundamental e no começo do médio também. Eu acabei não indo nas aulas, o professor veio, pá, você faz um trabalho, entrega, pá, vou te passar. E eu não fiz o trabalho, né? E eu não terminei. Aí ficou História e mais umas 2 disciplinas que eu não terminei no Uni, nesse colégio que eu fazia. E aí eu consegui eliminar elas pelas provas na época lá a gente chamava as provas da Coordenadoria de Educação, que isso acabou sendo eliminado depois. Que basicamente todo mundo passava naquelas provas, né? Fazia uma prova para poder eliminar o ensino médio. E foi assim que eu terminei o ensino médio, né? Então, eu obviamente hoje eu me arrependo muito, né, de não ter valorizado a educação na época, né? Mas foi todo um processo de aprendizagem, uma coisa que eu tinha que passar para poder evoluir, melhorar como pessoa e poder dar o valor que eu dou hoje, né? E passar para vocês e às vezes até entender alguns, né, colegas de vocês que não dão tanto valor, o valor devido que deviam dar por estar numa instituição pública. Tem uma série de bons professores, né? Mas daqui a pouco cada um tem que passar pelos seus perrengues aí para poder amadurecer e evoluir. Uns vão ter outras oportunidades, outros não. Eu, felizmente, eu acabei tendo. Terminando isso, né, terminei isso no médio, aí não deu certo a carreira de jogador, eu parei de jogar e voltei a estudar. Aí começou uma série de fatos, né, que às vezes as coisas têm que acontecer daquela forma. Que foi, eu fiz o Enem para Educação Física, já querendo Educação Física e não entrei, mas fiquei pertinho ali, faltavam uns 6, 5 para eu entrar. Aí não entrei naquela turma. Meio do ano abriu na Escola de Educação Física em Pelotas, abriu uma turma que não existia o curso noturno de Educação Física. E aí abriu uma turma no meio do ano e usaram a nota do Enem daquele final do ano. Então não entrei no ingresso no início do ano, coloquei minha nota e acabei entrando nessa primeira turma do curso noturno. A partir daí mudou minha vida, né? Porque eu comecei a estudar o que eu gostava, né? Que era a área da Educação Física. E eu comecei a dar o valor, e aí eu já mais maduro, eu entrei com 22 anos já na faculdade, né? Então ali eu estava pronto para aquilo ali, né? E aí eu comecei a estudar e a partir dali que eu comecei a desenvolver, né, técnicas de estudo, tá? Aí isso foi em 2010, eu fiz a graduação da metade de 2010 à metade de 2014. A seleção para o mestrado, no meio da graduação eu resolvi fazer mestrado. A seleção do mestrado também se dava sempre no início do ano e eu me formava ali na metade, né? E nesse ano não teve a seleção do início do ano, os caras postergaram para o meio do ano, né? Deu um enredo lá, então eu saí da graduação defendendo TCC e fazendo a prova do mestrado junto, né? E a partir daí eu já tinha que estudar muito, porque ao mesmo tempo que eu estava defendendo TCC eu estava estudando para o mestrado, né? Então, depois do doutorado, aí a prova sempre ficou no meio do ano, eu fiz o mestrado em 2 anos, e aí aconteceu a mesma coisa, eu estava defendendo a dissertação do mestrado e estudando para a prova do doutorado, acabei engatilhando tudo. Então, eu entrei em 2010 na ESEF e saí metade de 2020 com o doutorado pronto, né? Então, eu usava muito, né? Precisava de muita técnica de estudo para esse momento. O doutorado eu fiz trabalhando, então eu dava aula no IFE, lá em Pelotas, como substituto, fazia o doutorado. Teve uma época bem conturbada até que eu saía às 6 da manhã. No doutorado eu fiz uma intervenção, então eu levava as pessoas para fazer exercício. Então eu ia lá, pegava a Ana às 6 da manhã e o Fred, levava na ESEF, dava o treino para eles das 6h30 às 7h30, deixava eles em casa e ia para o IFE. Aí trabalhava, de tardezinha eu ia lá, pegava a Nath, o Lucas, mais uma galera, levava na ESEF, dava treino. Às vezes eu chegava às 10 da noite em casa, saía às 6 da manhã. Né? Então eu precisava otimizar o tempo que eu tinha para poder dar conta das coisas que tinha para fazer. Então, e aí eu usei muita técnica de estudo, né? Que eu consegui desenvolver essas coisas. Na pandemia, eu saí do IFE, terminei minha pesquisa de doutorado e ficou uma lacuna ali, né? E abriu o concurso para cá. No dia da minha defesa de doutorado, abriu o edital para esse concurso aqui em Passo Fundo. Então, eu terminei a defesa e comecei a estudar para cá. A história da pandemia e tal, vem todas aquelas funções, né? E eu deixei esse tempo, eu não quis pegar nada mesmo. Na época, eu dava aula para 2 alunos de personal que eram amigos, né? Eu só dava o treino para eles para poder sobreviver ali, né? E foquei total nesse concurso. Então eu primeiro li todo o material, depois fiz resumo, depois gravei áudio, só que o concurso foi se prorrogando, né, e demorou para sair, então deu tempo de fazer tudo isso.
Aí os livros mais importantes eu gravei a aula, eu baixei um programinha, eu montei os slides, gravei, eu dando aula sobre aquele material, né? Obviamente que não para todos, mas para os livros mais importantes, né? Então eu me preparei muito para esse concurso, e aí eu precisei estudar muito. Por isso que eu falo para você, porque para mim funcionou muito bem isso, né? Então essa combinação de foco, né? De manter o foco para estudar com o computador e depois essas fugas, usando a atividade física para isso, seja a corrida, eu praticava esporte na época também, então mesmo que na caminhada, na corrida ali eu ainda seguisse estudando, né? De uma forma diferente daquela focada, sentada, tradicional, quando eu ia praticar esporte eu acabava descansando, né? Então eu tirava o foco total dos estudos e me concentrava só naquilo ali. Era uma forma de fuga também, mas eu acho que tudo isso acabava ajudando, né, no aprendizado. Vou fazer uma pergunta rápida antes de... O que você acha que mudou? Qual que foi a virada de chave para tu partir de não estudar? Foi um objetivo maior? Algo que surgiu na tua mente? Ou um processo demorado? O que foi a virada de chave? Eu acho que não tem são várias coisas que a gente vai passando na vida, né? Mas foi muito essa mudança de foco, né? Então eu tinha um objetivo que era jogar bola. E ali não deu certo, tem aquele período, né, de frustração, né, que tu não sabe direito o que vai fazer, e as coisas aí elas vão acontecendo, né? Agora eu vou estudar, mas eu entro na graduação, eu não pensava em mestrado e doutorado, eu não queria nem me envolver muito mais com esporte na época, né? Eu fui mais para a área da atividade física e saúde, aí lá no meio da graduação, então as coisas elas acabaram acontecendo, elas foram acontecendo sem muito planejamento. Como foi, vou dar um exemplo do que aconteceu para eu conhecer o IF, eu nem conhecia o IF na época. Eu pensava, vou fazer, aí eu já tinha decidido, vou fazer mestrado, talvez doutorado, né? E surgiu uma oportunidade, um processo seletivo para professor substituto no IF, eu nem sabia direito o que era. Fui fazer, tinha uma vaga para o KVG, eu fiquei em segundo. Aí chamaram o primeiro colocado no KVG, e passou um tempo, aproveitaram esse concurso KVG e chamaram no Campus Pelotas. E eu não conhecia, eu estava pronto ali para fazer mestrado e doutorado para dar aula na universidade. Eu sempre gostei de dar aula. Eu me encontrei, aí no meio desse processo eu disse, pô, eu gosto de dar aula, é aqui que eu quero estar. Né? Pagava razoavelmente bem na educação física e universidade. Então eu tenho que ir para esse caminho. Quando eu conheço o IF, muda total a minha perspectiva, né? Aí eu disse, isso aqui é o que eu quero fazer, entrei lá, mas a partir daí eu procurei não fechar muita porta, né? Tem o IF, mas tem a universidade, vamos continuar e vamos ver para que caminho vai levar. E aí foi isso. As coisas foram acontecendo e eu passei de um cara que não valorizava a educação para alguém que hoje usa muito, né? E acredita muito, porque a educação mudou minha vida, então eu acho que pode mudar das outras pessoas também. Só que eu acho que tem um colega meu que usa uma frase até que ela é verdade, né? Tu pode levar o burro até a beira do arroio, mas tu não pode obrigar ele a tomar água, né? E isso aconteceu comigo, eu tinha oportunidades, os professores estavam ali e eu não estava nem aí, eu não queria. Então quando tu não quer, ninguém vai te obrigar a fazer, né? Mas quando tu quer, e se tu aproveitar aquele contexto que tu tem, vocês que estão aqui dentro, isso aí é uma oportunidade absurda para a vida de vocês, né? Tem uma pergunta que quando você falou ali de um momento específico, que era quando você estava defendendo teu TCC e se preparando para a prova do mestrado. Gostaria que tu falasse um pouco sobre o foco nesse momento específico da tua vida, que tu estava defendendo duas coisas diferentes, o foco estava dividido em duas atividades diferentes, né? Ou ali fazendo coisa do mestrado e do doutorado junto. Como que é essa divisão de tarefas e tu se manter focado nas duas coisas que são muito importantes para ti? Essa questão, a gente precisa de muita organização, né? Eu sabia que era por um período curto, então eu passei alguns momentos assim que foram momentos chaves, né? Que eu sabia que era um período curto e que eu precisava me dedicar muito para aquele momento. Para mim foi mais difícil ainda, porque eu lembro que o processo seletivo estava acontecendo junto com a Copa. Copa do Mundo, professor de educação física, eu gosto de futebol, era uma encrenca, né? Mas eu acabava até usando esses momentos aí para dar uma relaxada, dava uma olhada no jogo. Mas assim, eu precisava de muita organização, então eu ia matando as tarefas aos poucos. Eu também tenho dificuldade que eu não consigo fazer muita coisa ao mesmo tempo.
Eu preciso me organizar. Quando eu tenho muita tarefa, eu acabo ficando muito estressado, muito preocupado, e isso me atrapalha. Então eu preciso ter uma tarefa, eu focava numa tarefa que era mais próxima, né, e ia para aquela. Eu fazia o que dava daquela ali, até onde eu vi que estava rendendo. Parou de render, eu fazia outra coisa, daí eu podia estudar um pouco no mestrado. Eu tentava conciliar as duas coisas, mas sempre focando naquela que ia acontecer primeiro, naquela que eu... Então, depois que eu terminei, essa aqui está bem feito, a apresentação está pronta, está ensaiadinho, o meu TCC, aí eu focava, aí eu estava para a prova do mestrado, estava para caramba a prova do mestrado, e assim eu ia tentando encaixar as coisas, né? Mas é um momento que eu precisava me dedicar muito para aquilo, então a grande parte do meu dia eu usava para aquilo, ou para fazer um ou para fazer o outro. Quando eu me desgastava de um, eu ia para o outro. Imagino que foi a mesma coisa para se preparar para o concurso do IFSU? Não, porque foi bem diferente. Tanto a preparação para a prova do mestrado e para o doutorado foram muito parecidas, porque eu vinha de dois momentos parecidos. TCC, preparação do mestrado, defesa da dissertação, preparação para a prova do doutorado. Depois, para o concurso, eu tive tempo. Eu sabia que eu tinha tempo. Então, no dia que e foi legal, porque eu terminei o meu doutorado no dia que saiu o edital. Então, a partir dali, meu foco foi todo para o concurso, né? Eu não peguei mais coisas para trabalhar porque eu estava focado no concurso. Então, eu tinha um dia ali, eu acordava de manhã, a Angélica ia trabalhar, a gente tomava um café, tomava um mate, ela ia trabalhar, eu ligava o meu computador e ficava ali. Ficava ali e tinha o dia inteiro para fazer isso. Aí eu saía para dar uma aula das 11 ao meio-dia, ia dava minha aula, voltava para casa, almoçava e me concentrava ali também. Para mim, a manhã sempre rendeu muito mais, né? Então eu gostava de acordar bem cedo, usar a manhã para estudar bastante, né? E à tarde eu via como é que eu estava sempre. Procurava marcar minhas aulas para tarde, para poder usar bastante bem a manhã, ou marcava uma aula bem cedo de manhã, dava aula de manhã e aproveitava o resto para estudar. Mas para esse concurso aqui eu tive tempo, eu não precisei de pressa, eu não estava corrido. Então eu tive tempo para estudar, reestudar, fazer áudio, fazer aula. Aqui eu tive tempo e eu estudei muito tranquilo para cá. Claro, com vários momentos, né, de aconteça logo essa prova, ficava muito ansioso, usava o exercício de novo. Até hoje, quando eu tenho muita coisa para fazer, quando eu estudo muito, né, eu uso o exercício como uma rota de fuga, porque a partir do momento que eu saio para dar uma corrida, eu chego em casa e tomo um banho, eu já sou outra pessoa, né, eu me sinto bem, isso faz bem para mim. Eu acho que cada um tem que buscar o seu caminho, né, e o que faz bem. Podemos ir para a última pergunta? Então, para finalizar, uma pergunta mais geral. Que dicas você daria para melhorar o foco e a concentração para os estudos? Todas as dicas que você puder. Sono, né? Vou pro basicão lá. Dormir bem, se alimentar bem e fazer atividade física. Eu acho que essas três, arrumar tempo para fazer essas três coisas, né? Às vezes a gente acha, não vou fazer porque vou dormir menos, estou me alimentando mal porque não tenho tempo de fazer. Mas se manter o equilíbrio entre essas três coisas, a vida vai mudar lá no estudo. Isso aí vai impactar lá no estudo, né? Vocês vão conseguir ficar mais concentrados, vocês vão estar bem mais focados. Hoje os alunos têm, no geral, né, principalmente por causa da pandemia também, a gente tem os níveis estão maiores de ansiedade, de depressão, de um monte de distúrbio relacionado à parte mental, né? Então a gente conseguir manter o equilíbrio entre essas três coisas, que são extremamente importantes, né, principalmente a atividade física, que ajuda a reduzir níveis de ansiedade, de depressão na sociedade que a gente está vivendo hoje, na idade de vocês, né, que estão muito suscetíveis a esses problemas, eu acho que faz toda a diferença, tá? Claro, de novo, né, o Fred vai gostar de caminhar, a Ana odeia caminhar, ela gosta de fazer força. Vai ter o Gabriel, que ele odeia caminhar e odeia fazer força, mas ele gosta de jogar vôlei, de areia, né? Encontrar alguma coisa que gosta de fazer. Isso tem que ser prazeroso, não pode ser um troço forçado. Porque é mais uma coisa forçada que tu tem para fazer na tua vida. Tu já tem tanta coisa forçada para fazer que tu tem que fazer, né? Então isso tem que ser um momento, alguma coisa que tu goste, né? Então
busca algum tipo de atividade física que tu goste, que traga prazer, que tu te sinta bem de fazer e faz. Tá? Professor, não dá pra fazer todos os dias, não precisa. Faz 2, faz 3, faz quando tu tá te sentindo mal, né? Faz quando tu não tá bem, sei lá. Encontra, eu acho que, mas tentando organizar esses 3 pilares aí, atividade física, alimentação e sono, eu acho que isso influencia e vai ajudar muito no estudo, né? Organização, outro pilar importante, né? Tem que estar organizado, tem que ter uma rotina de estudos. Eu acordava, tomava mate, tomava café e estudava. Eu fazia sempre isso, essa era a minha rotina. Tá? Eu gosto de ter rotina, isso me ajudava. Depois do almoço eu sei que eu não funciono tão bem, né? Então eu não posso me organizar e esperar, vou estudar só depois do almoço. Eu estou ferrado, eu já sei que eu não funciono assim. Né? Depois do almoço me dá preguiça, eu fico mais cansado, minha cabeça já não rende tanto, então não vou me organizar para estudar de tarde, vamos me organizar para estudar de manhã. Né? E saber, a gente prestar atenção na gente, né? No que a gente gosta, no que a gente... É difícil dar dica geral assim, porque cada sujeito é de uma forma. O Fred gosta da noite, ele vai gostar de estudar, ele vai jantar e aí ele vai estar sozinho, no silêncio, não tem os vizinhos, não tem nada, não tem barulho na rua. Esse é o momento que eu me concentro. Tá? Então esse é o momento que tu vai estudar. E tu vai dormir até mais tarde, né? Sei lá. Ou tu vai fazer isso só nos finais de semana, que tu pode dormir até mais tarde. Mas a dica geral seria cada um encontrar o seu caminho, se perceber, né? Estudar e ter consciência. Estudar não é como é uma delícia estudar. Não, estudar é difícil, estudar é chato muitas vezes, mas a gente faz um monte de coisa chata na vida e tem que passar por isso, né? E tentar encontrar o caminho para tornar isso menos sofrível, eu acho que é o melhor. E depois a gente acostuma, vocês vão ver que a gente acostuma e sente falta quando tu não tem aquilo ali. Tu vai te adaptando àquela rotina de estudo e aí depois tu vai sentindo falta, aquilo ali faz parte da tua rotina de vida. Tá? Eu acho que é isso, a dica principal cada um deve encontrar seu caminho, cada um tem uma individualidade, cada um gosta de alguma coisa. Busca o caminho e o estudo é extremamente importante, né? Tem que encaixar ele e dedicar boa parte, principalmente agora, vocês têm tempo para isso, né? Então encaixar ele dentro da rotina de vocês.